A Seccional São Paulo, da Ordem dos Advogados do Brasil, por sua Comissão de Direito das Artes, tem a honra de apresentar o webinar A Nova Lei de Lavagem de Dinheiro e o Universo das Artes, evento promovido pela referida comissão, com o apoio da Comissão de Cultura e Eventos da OAB São Paulo. Informamos que este evento compactua com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, um pacto firmado entre a OAB e a ONU. Com a palavra, senhoras e senhores, doutora Cíndia Regina Moraca, presidente da Comissão de Direito das Artes da OAB São Paulo. Olá, boa noite a todos. Boa tarde ainda, né? Bem-vindos. Obrigada pela presença, por estarem aqui conosco. Eu queria iniciar agradecendo à OAB São Paulo por nos disponibilizar esse sistema virtual agora já tão comum, mas que tem feito a diferença no compartilhamento de informações, e a Comissão de Direito das Artes tem aproveitado de maneira inestimável essa ferramenta e toda a assessoria que temos recebido da OAB São Paulo, a quem eu cumprimento e parabenizo nas pessoas do nosso presidente, Caio Augusto, da Danila, representando a Secretaria das Comissões, e hoje aqui comigo a Sandra e a Fabiana, mas também queria agradecer a Saine, que participa durante a semana aí nesse apoio para a gente, agradecer ao Departamento de Cultura e Eventos, na pessoa do Dr. Alexandre Rolo, pelo apoio na divulgação, e sem maiores delongas, hoje nós vamos tratar de um evento com um tema muito pertinente à Comissão das Artes, mas que acaba sendo de interesse geral, e eu queria já agradecer aos meus dois convidados expositores, o Dr. Marcelo Lebre e o Fábio Rolim, e para a gente, então, já passar os trabalhos e falar do que interessa, hoje nós vamos discutir o anteprojeto que irá substituir a Lei 9.613 de 98, que é a Lei de Lavagem de Capitais, e vamos falar das responsabilidades dos atores envolvidos no mundo das artes, os compradores, vendedores, galerias de artes, peritos e etc. E para começar o nosso evento, nós vamos receber o Marcelo Lebre, que é advogado especialista em crimes econômicos, mestre em Direitos Fundamentais e Democracia, professor de Direito Penal da Escola da Magistratura do Paraná e da Escola da Magistratura Federal de Curitiba, membro integrante da Comissão de Juristas designada para a apresentação do anteprojeto da nova Lei de Lavagem de Capitais. Marcelo, a palavra é sua. Doutora Cíndia, inicialmente agradeço mais uma vez a sua gentileza, a receptividade de todos os colegas da OAB de São Paulo, a quem cumprimento em seu nome. Saúdo também o Dr. Fábio, que tive também o privilégio de conhecer no ano passado, naquele evento fantástico também, propugnado pela Comissão de Direito das Artes da OAB de São Paulo, um evento presencial. E confesso que para mim foi fantástico, pude fazer grandes amizades que perduraram até então, e o fato da gente estar um ano depois debatendo novamente temas correlatos é sinônimo de que aquele evento foi muito produtivo e que o tema é muito caro a todos nós aí que estudamos e atuamos nesta seara. Apesar de já ser curitibana aí de criação, desde pequeno aqui, sou nascido em São Paulo, e toda vez que tenho a oportunidade de estar, ainda que virtualmente, com os colegas da minha terra natal, eu fico muito feliz, e hoje é uma dessas ocasiões. Então, agradeço a você por essa gentileza de mais esse convite. Veja só, em relação ao tema central que a gente vai debater aqui, não é novidade para ninguém que atua no setor que as obras de arte em sentido amplo, né, historicamente, sempre foram objeto dos mais variados atos delitivos. As obras de arte historicamente foram objeto de crimes de roubo, de crimes de furto, contrabando, falsificação. Mas falar de lavagem de dinheiro através de obras de arte já é um fenômeno um pouquinho mais recente, que data aí, talvez, do final
do século XX, não mais do que isso. Inclusive, tem um grande estudioso, professor da Universidade da Flórida, chamado Fletcher Baldwin. Ele diz mais ou menos o seguinte: olha só, soa até talvez um pouco contraditório você pensar num traficante de drogas, num traficante de armas, adquirindo obras famosas do Picasso, Renoir, para lavar dinheiro. Mas, por incrível que pareça, este não é um fenômeno tão incomum, muito pelo contrário. E aí, dentro das pesquisas, dos estudos e até mesmo da atuação prática que tenho, em casos relacionados a essa perspectiva, eu poderia citar alguns fatores que talvez expliquem o crescente interesse por parte de atores que atuam à margem da legalidade, né? Para não dizer abertamente criminosos, mas que talvez justifique o interesse por este universo das artes enquanto mecanismos para a operação da lavagem de dinheiro. Alguns deles fruto exatamente de atividades teóricas e outros de atividades práticas, como eu disse, por meio das quais já atuei na minha carreira daí como advogado. Um dos primeiros fatores que eu sempre faço questão de ressaltar é que nos últimos anos houve uma significativa ampliação dos mecanismos de controle e de fiscalização realizado pelos estados e também por instituições, como, por exemplo, o GAFI, que é um grupo internacional de combate à lavagem de dinheiro. A atuação um pouco mais constante por parte dos estados como um todo, e de algumas instituições como essa que aqui citei, para controle e coibir mecanismos tradicionais, por assim dizer, de lavagem de dinheiro, mecanismos que envolvem, digamos, o mercado financeiro, transferências bancárias, criação de fundos trusts, de offshores, o rastro eletrônico, por assim dizer, desses procedimentos acaba coibindo os atores que atuam nesta margem ilícita do mercado. E esse talvez seja uma das várias explicações para ter crescido o interesse pela lavagem de dinheiro através de outros mecanismos, que eu chamo de mecanismos não financeiros. E aí entraria o universo das obras de arte, né? Porque uma transação não necessariamente vai ser feita dentro do sistema financeiro regular, tradicional. Isso pode ser um dos fatores que justifique a utilização das obras de arte para essa prática ilícita, né? Um segundo motivo que também acho bastante relevante, que talvez explique essa ascensão de grupos criminosos dentro do universo das artes para fins de lavagem, é a possibilidade de grandes transações monetárias, né? Não há, e aqui quem fala daí é um leigo em artes, né? Talvez o mais perito em direito, mas leigo em artes. Não há uma uniformidade ou uma total transparência, por exemplo, na quantificação, na valoração de preços de uma obra de arte, o que permite uma série de mecanismos como o super ou o subfaturamento do valor de obras de arte, né? Para encobrir valores que podem ter na totalidade ou em parte uma origem espúria, fruto de crimes como corrupção, tráfico de drogas, tráfico de armas e outros adjacentes. Então, essa possibilidade de grandes transações pode ser um outro atrativo para que o mercado de arte seja utilizado cada vez mais como elemento de lavagem de capitais. O terceiro elemento que também julgo bastante relevante é o desconhecimento em geral, em especial dos operadores do direito, em relação ao universo das artes. Veja, cada estado da federação tem uma seccional de OAB, e na grande maioria deles não existe uma comissão específica, ou quando tem, ela existe mais formalmente, e peço vênia a outros colegas nossos, né? Mas talvez não tão atuante quanto por exemplo, a Comissão de Direito das Artes da OAB de São Paulo, e falo com uma transparência e com a experiência de quem já atuou em várias frentes, em vários estados da federação nesse tocante. Então, nós, operadores do direito,
nós temos, e aí não falo só dos colegas advogados, falo também em especial das autoridades, Polícia Civil Federal, Ministério Público Estadual Federal, a magistratura, é um universo muito distante da nossa realidade, né? E isso acaba trazendo uma série de dificuldades práticas, operacionais, para coibir, para fiscalizar e até para punir aquele que comete o crime dentro dessa lógica, né? Um quarto fator que também julgo bastante relevante para explicar essa sanção de criminosos no universo das artes para fins de lavagem de dinheiro é que as práticas negociais deste universo, elas são muito particulares. As particularidades das transações e as várias possibilidades diferem em muito de outros segmentos, né? Além de compra e venda direta de objetos de arte, tem a venda através de intermediadores, negociantes, colecionadores, casas de leilão. Existe também a possibilidade de troca de obras de arte sem que haja uma capitalização monetária de uma parte para outra. Que mais? Empréstimo, guarda de obras de arte, e uma série de outras idiosincrasias que acabam fazendo que este mercado seja atrativo para criminosos que objetivam a lavagem de dinheiro. E aí, doutora Cíntia, tem um colega nosso, desembargador federal, que é o desembargador Fausto Martins de Santos, que é um grande especialista, sob o ponto de vista teórico, em relação a esse universo do direito do mundo das artes, né? E ele tem uma frase que me parece lapidar e mais ou menos resume o que eu acabei de falar. Ele diz assim, ó, a arte constitui um dos setores atrativos para a prática de lavagem diante das grandes transações monetárias envolvidas e do desconhecimento do público em geral com as particularidades deste universo. Mas ele ressalta também um outro fator, que é a questão da confidencialidade, que é inerente a muitas das transações. Às vezes o vendedor que não quer aparecer, às vezes é o comprador que não quer aparecer, às vezes é o negociante, o intermediário que não quer aparecer, por motivos dos mais variados possíveis, lícitos ou ilícitos, espúrios ou não, né? Mas ele chama de falta de transparência em algumas negociações, acaba tornando efetivamente este um terreno muito fértil para a atuação de pessoas que operam à margem da lei, né? Que embora não sejam a regra, né? Que embora sejam a exceção, podem trazer nefastas consequências a esse mercado. E a gente não pode esquecer que o mercado das artes, e eu falo, talvez empregue o termo mercado de uma maneira equivocada, vou melhorar então, o mundo, o universo das artes, ele gosta de uma especial relevância porque, querendo ou não, ele deflagra a nossa própria história. Ele deflagra, ele aponta como era, como é e talvez até como será a nossa cultura em uma determinada época. Não é à toa que foi alçada a categoria de relevante bem jurídico pela nossa própria Constituição. Se a gente for fazer um pente fino para essa nossa fala, eu fiz um apanhado muito sucinto, muito objetivo, de alguns dispositivos constitucionais que, por exemplo, ressaltam a importância da proteção do patrimônio cultural, lato sensu, né? Então, por exemplo, você pega o artigo 4º, parágrafo único da nossa Constituição, que fala da relação do Brasil na órbita internacional, né? Ele fala da importância da República buscar uma integração social e cultural, por exemplo, com os povos da América Latina, visando a formação de uma comunidade latino-americana de nações. Olha a importância disso, né? No capítulo dos direitos fundamentais, do artigo 5º da Constituição, eu tenho diversas passagens que garantem a preservação deste universo. No capítulo da Constituição que fala da organização dos estados, você pega o artigo 23, incisos 3º e inciso 4º, diz que compete à União, aos estados, Distrito Federal e aos municípios proteger os documentos, as obras e outros bens de valor histórico, artístico, cultural. Mais no finalzinho da nossa Constituição, o artigo 215 e seguintes, que fala da ordem social. Então, veja que apenas no âmbito constitucional eu tenho uma série de passagens que deflagram a relevância desse universo a ponto de efetivamente demandar a intervenção do direito nas suas mais variadas frentes, inclusive na frente criminal, com um duplo objetivo, eu vejo.
um duplo objetivo de intervenção da seara jurídica no universo das artes. Em primeiro lugar, para criar mecanismos de prevenção, né, visando evitar práticas ilícitas que possam tornar nefasta a operação lato sensu no mundo das artes. Mas não apenas como instrumento de prevenção, mas também como instrumento de repressão, ou seja, para casos em que violações já foram cometidas, para que o Estado possa intervir da forma adequada, seja para coibir a reiteração criminosa, seja, por exemplo, para resguardar um determinado patrimônio que foi roubado, que foi objeto de furto, que foi objeto de um contrabando, que foi objeto de uma evasão, ou que simplesmente foi adquirido com dinheiro resultante de outras práticas ilícitas, que daí seria o caso da operação de lavagem de dinheiro, né? Um outro fenômeno que tenho visto cada vez mais crescendo, embora um pouco mais recente, é a ideia da autorregulamentação desse mercado. Grandes casas de leilão, mundo afora, já fazem isso há algum tempo, e eu vejo que essa é uma prática que tem que ser fomentada pelo ordenamento jurídico dos vários países. E o Brasil, aos pouquinhos, está começando a ingressar dentro dessa lógica, né? De propiciar mecanismos, de encorajar, de fomentar a autorregulamentação, basicamente de estabelecer programas de compliance, que visam exatamente criar regras de convivência, de operacionalização desses vários atores que atuam no setor, visando exatamente evitar a prática de crimes, né? Entre os quais, daí, a lavagem de dinheiro. Agora, embora a gente tenha dentro do ordenamento jurídico pátrio algumas orientações nesse sentido, em âmbito constitucional, existe também uma série de orientações em âmbito infraconstitucional, que é o que eu quero destacar daqui a pouquinho para a gente poder chegar na nossa lei de lavagem e eu também poder passar a bola para o Dr. Fábio, que daí vai poder adentrar ainda mais a fundo dentro dessa perspectiva. Então, eu preparei a minha fala mais ou menos nesse sentido. Desenvolver um pouco algumas ideias sobre como a atividade criminosa, em especial no âmbito da lavagem, se vale no mercado das artes, trazer alguns diplomas de âmbito internacional, de âmbito nacional, que tentam regulamentar esse tema, seja para prevenir, seja para coibir, né, reprimir práticas ilícitas nesse tocante. E aí, exatamente nessa hora, eu propugnei de passar literalmente a bola daí para o Dr. Fábio poder dar continuidade, né? Então, eu falava sobre diplomas internacionais relacionados à proteção de patrimônio mundial, cultural e natural. E me parece que um dos primeiros, e talvez mais relevante, tenha sido a Convenção de Haia, né, de 1954, que propugnou por uma proteção especial de bens culturais em caso de conflitos armados. Algo que foi nefasto, mas que efetivamente aconteceu, em especial depois da Segunda Guerra Mundial, onde há notórias informações de lapidação de patrimônio cultural de vários países diante da conquista de territórios, em especial quando dá a sanção nazista, né? E nós tivemos depois o tribunal, a Corte de Haia, que se viu na difícil missão de ter que julgar uma série de casos relacionados a esse tema, em especial para poder, digamos assim, repatriar obras de arte que haviam se espraiado daí mundo afora, né? Mas me parece que essa Convenção de Haia de 1954 foi um grande marco relevante na estruturação de políticas de combate a práticas criminosas relacionadas ao universo da arte. Um pouquinho mais para frente, nós tivemos também na Unesco, né, uma convenção, que é a Convenção sobre as medidas a serem adotadas para proibir e impedir a importação, a exportação, transporte e transferência de propriedades de bens culturais, né? Essa convenção da Unesco, ela foi concluída em Paris em 1970 e ela foi chancelada, foi promulgada pelo ordenamento jurídico brasileiro logo depois. O Brasil passou a ser signatário desta relevante convenção. E um pouquinho mais para frente, um pouquinho mais adiante, em 1995,
a Unesco viu a necessidade de ampliar, de aprimorar esta convenção, e aí nós tivemos um terceiro grande marco normativo internacional, que é a convenção desenhada pela UNIDROIT, sobre bens culturais roubados e ilicitamente exportados, do ano de 95. Então, 3 grandes marcos me parecem relevantes para a análise do tema. Convenção de Haia, de 54, a primeira grande convenção da Unesco sobre o tema de 1970, e aí, digamos, seu aprimoramento, a sua melhora e a sua ampliação, ocorrida em 1995, pela convenção do UNIDROIT. Então, me parece que são 3 grandes diplomas importantes, mas que tem que ser lido em conjunto com outras 3 grandes convenções da ONU, que são a Convenção de Viena sobre o tráfico ilícito de entorpecentes, de 98, a Convenção de Palermo, do ano 2000, que fala sobre crime organizado transnacional, e a Convenção de Mérida, de 2003. Essas 3 grandes convenções, Viena, Palermo e Mérida, elas não tocam no assunto obra de arte, mas tocam de perto no assunto lavagem de dinheiro. E propugna para que os países membros criem mecanismos de combate a toda sorte de lavagem de dinheiro, em especial no âmbito internacional. Então, lendo aquelas 3 convenções primárias, com essas 3, que são especialmente voltadas à lavagem de capital, seja no tráfico de drogas, seja no crime organizado, seja na corrupção, a gente acaba tendo uma espécie de tecido normativo internacional que vai orientar a política dos vários países na estruturação de leis que possam efetivamente ser eficientes para combater a lavagem de dinheiro nesse universo, né? No caso da legislação brasileira, então, como eu disse, para além daqueles ditames constitucionais que trazem uma orientação geral, muito mais normas programáticas, por assim dizer, né? Eu tenho uma série de diretrizes infraconstitucionais. E uma delas, talvez a mais importante, seja exatamente a nossa Lei 9.613 de 98, que é a nossa Lei de Lavagem de Dinheiro. Esta lei é relevante porque ela traz ditames de direito e de processo penal. No âmbito do direito penal, por exemplo, ela tipifica o crime de lavagem de dinheiro. Veja, então, que até 1998, no Brasil, a lavagem de dinheiro seria uma conduta atípica, não seria crime, por assim dizer. Então, apenas com o advento da Lei 9.613 de 98, a conduta passou a ser tipificada. E ela é tipificada mais ou menos nos seguintes moldes. O artigo 1º já da lei diz, olha, ocultar ou dissimular natureza, origem, localização, disposição, movimentação e propriedade de bens, direitos ou valores provenientes, direta ou indiretamente, da prática de outros ilícitos. Então, você veja que a lavagem de dinheiro, ela entra naquela categoria de crimes diferidos, ou seja, é um crime que depende da existência de um crime anterior. E aí, um grande mérito ocorrido ao longo dos anos foi a alteração desse artigo 1º da Lei de Lavagem de Dinheiro. Porque na redação originária, a nossa Lei de Lavagem, ela trazia um rol taxativo de quais eram os delitos anteriores. E era um rol, digamos assim, até meio inexpressivo. Então, só haveria lavagem de dinheiro, por exemplo, se eu estivesse ocultando ou dissimulando bens, direitos ou valores provenientes do tráfico de droga, da corrupção, do crime organizado, mas não de outros delitos. Depois de grande pressão internacional, muito dela, inclusive, propiciada pela atuação do GAFI, o ordenamento jurídico brasileiro se viu na necessidade de se adaptar a um viés internacional nesse tocante. E aí veio uma lei de 2012, que é a Lei 12.683, de 2012, que mudou vários dos termos da nossa lei de lavagem, em especial esse tocante. Essa lei de 2012 fez cair aquele rol de delitos antecedentes. E ela mudou um pouquinho também a redação do artigo 1º, para dizer, em síntese, que hoje, aquele que oculta ou dissimula bens, direitos ou valores provenientes de outros ilícitos, independente de quais sejam esses outros ilícitos, pode responder pela lavagem de dinheiro. Mas, ó, dentro dessa lógica, a nossa lei, então, é da década de 90,
sofreu uma significativa alteração em 2012, porém, as práticas relacionadas à lavagem, elas cada vez mais se aperfeiçoam. Sejam através de mecanismos antigos, porém agora aperfeiçoados, sejam através de novos mecanismos. Por exemplo, hoje se debate muito a lavagem de dinheiro através de criptomoedas, que era uma realidade simplesmente que não existia na década de 90, quando a nossa lei foi feita. Traduzindo, a nossa lei, embora muito bem estruturada, em especial depois dessa alteração de 2012, ainda ela é precária em algumas frentes. E foi exatamente daí que surgiu a necessidade de, pelo menos, começar a pensar sobre uma nova lei. Mas ainda hoje, na nossa lei atual, na nossa lei vigente, eu gostaria de destacar um artigo especial que eu acho que é o que daí começa a abrir a margem para a fala do Dr. Fábio. Eu gostaria de destacar, na nossa atual lei de lavagem, além do artigo 1º que eu já mencionei, o artigo 9º, que trata do rol de pessoas, órgãos e instituições que possuem um dever especial, que é o dever de informar as autoridades, atividades suspeitas de lavagem. Por exemplo, as instituições financeiras. Um banco ele tem a obrigação de informar ao Bacen e ao COAF operações bancárias superiores a R$10 mil ou operações atípicas. O indivíduo, por exemplo, que ao longo da sua vida regularmente faz transações num determinado valor, sei lá, 1.000, 5.000, 10 mil, 20 mil reais. E de uma hora para outra começa a fazer movimentações extraordinárias, de 1 milhão, de 2 milhões. Isso acende um alerta na instituição bancária. E a instituição bancária ela tem daí o dever de informar as autoridades responsáveis. Não que isso tenha necessariamente uma prática lista, às vezes não, mas acende um sinal de alerta. E aí vem a questão, quem são essas pessoas, esses órgãos, essas instituições que têm esse dever a mais de informar as autoridades atividades ou operações suspeitas de lavagem? Uma delas eu citei, o exemplo das instituições bancárias. E um outro exemplo que daí interessa para o nosso tema, está lá no artigo 9º, inciso 11 da lei, que diz o seguinte: as pessoas físicas ou jurídicas que comercializam joias, pedras, metais preciosos, objetos de artes e antiguidades. Então, você veja que a nossa lei trouxe essa preocupação. Com esse inciso em específico, a nossa vigente lei de lavagem veio e disse, olha, o universo das artes, assim como o universo das pedras preciosas, é um caminho usualmente empregado por agentes ilícitos para a prática de lavagem. Então, o mercado que atua dentro dessa lógica, dentro desse setor, tem que ficar atento a eventuais negociações espúrias e reportar às autoridades competentes para que elas possam tomar as medidas cabíveis. O problema aí vem o seguinte, a nossa lei ela foi dali para frente omissa. Ela não disciplinou quem seriam os órgãos regulamentadores, ela não disciplinou quais seriam as obrigações que deveriam ser trazidas aos operadores, seja para o vendedor, seja para o comprador da arte, seja para o intermediário, negociante. E aí entra, em especial, o relevante trabalho e também as normatizações do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, o nosso IPAM, que tem, em especial, e daí o Dr. Fábio vai poder melhor trabalhar com essa perspectiva, que tem algumas portarias que regulamentam e orientam especificadamente os operadores do mercado de artes, em sentido amplo, sobre quais são essas obrigações. Por exemplo, se eu fizer a compra de um quadro, de um pintor, ainda que não seja um grande expoente mundial, mas que seja um pintor de expressão local, se eu fizer a compra deste quadro em dinheiro vivo, isto, em tese, a princípio, não tem nada de ilícito, mas acende um sinal em alerta. Espera lá. Se esse dinheiro que está sendo utilizado para a compra dessa obra de arte está sendo pago em dinheiro, por que não está sendo feito através de transação bancária, que deixa tudo às claras, né? Que deixa rastro? Quem usa o dinheiro necessariamente está cometendo um ato ilícito? Obviamente que não, mas é um sinal de alerta.
assim como existem outros sinais de alerta. Uma técnica muito comum utilizada para lavagem de dinheiro, que é chamada, batizada de smurfing, que é o fracionamento. Por exemplo, uma obra de arte custa um valor um pouco mais expressivo, custa R$100.000. Se eu fizer um depósito de R$100.000 na conta de uma galeria, por exemplo, isso vai despertar muita atenção. E aí, o que alguns atores fazem para atuar à margem da lei? Fazem o fracionamento do pagamento. Então, fazem vários depósitos de R$9.000 até chegar ao montante total. Não estou também dizendo que isso, por si só, configure uma prática ilícita, mas pode, é um indicativo. Então, você veja que a nossa lei, a nossa atual lei de lavagem, então, a Lei 9.603 de 98, ela não foi omissa em absoluto em relação ao tema, mas ela deixou um pouco a desejar, não apenas nesta frente, mas também em outras frentes. E é por isso que nesse atual ano, agora de 2020, o Parlamento brasileiro resolveu constituir uma comissão de juristas para estudar a possibilidade de um anteprojeto para uma nova lei de lavagem. Veja, então, que a missão outorgada pelo Parlamento não é necessariamente de fazer uma nova lei, mas sim de fazer uma revisão da lei vigente, para ver se efetivamente ficou alguma coisa de fora, para ver aquilo que consta dela e é ineficaz, mas, em especial, para ver a necessidade ou não de uma nova reestruturação. Aí sim, formulando-se um novo projeto de lei, que, obviamente, ainda teria que tramitar pelas duas casas do Parlamento, ainda seria objeto de outros debates públicos, como o que está acontecendo agora. Então, essa comissão de juristas, ela foi designado como presidente dela o ministro Reinaldo Soares, do STJ, que é absolutamente cortês, é muito receptivo no trato e, em especial, muito atencioso com todos os atores envolvidos. Ele indicou alguns nomes, e aí eu tive a felicidade de ser lembrado dentro desse núcleo, né? Porque é uma comissão até relativamente pequena e composta por magistrados, desembargadores, ministros, membros do Ministério Público Estadual, Federal, assim como também tem alguns colegas advogados. Eu, em específico, fui convidado não na condição de advogado, mas de professor, o que, para mim, é um motivo ainda de mais orgulho. Amo minha profissão, apaixonado pela advocacia, mas você compor uma comissão de juristas na condição de professor, no meu ponto de vista, é ainda mais honroso, né? E o objetivo primário dessa comissão foi esse: passar um pente fino na atual lei e anotar alguns problemas. E foi o que a gente fez nos primeiros encontros dessa comissão. Então, os 3 primeiros encontros, eles foram, digamos assim, a portas fechadas, até para dar um pouco mais de liberdade para essa comissão, para expor abertamente quais eram os problemas que cada um via da nossa lei de lavagem. E isso foi feito. Cada uma das reuniões foi lavrada uma ata oficial, e essa ata oficial, se já não foi publicada, vai ser publicada em breve, exatamente para dar transparência sobre o que foi discutido. Nada, absolutamente nada foi decidido, foi apenas discutido. Então, eu, por exemplo, levantei e falei assim: pessoal, eu acho que o artigo 9º precisa de uma atenção especial. Nós precisamos passar um pente fino em quem são os atores que têm o dever de informar operações suspeitas. E aí, por exemplo, o debate das criptomoedas, os debates inerentes a criptomoedas foram longos, assim como também foram relacionados ao universo das artes. E agora a gente começou nessa comissão um segundo braço de trabalho, que são as audiências públicas. Então, já faz, acho que umas 2 ou 3 semanas em que a gente abriu a voz para quem tem interesse poder dar sugestões. Então, por exemplo, o presidente do COAF falou, o presidente do Bacen falou, o ministro da AGU falou, o ministro da Justiça falou, o presidente da Associação dos Juízes Federais falou, o presidente da Associação do Ministério Público falou. Não sei se já falou ou vai falar na próxima conversa, mas também foi convidado. Organismos internacionais, como o Grupo Egmont foi chamado, o GAFI foi chamado. Então, nós estamos numa fase muito, muito bacana da comissão,
que é exatamente o de ouvir todos os interessados nessa seara relacionada ao combate à lavagem de dinheiro. E, obviamente, daí o resultado da sugestão de cada um volta para essa comissão para a gente deliberar e trazer algumas sugestões ao público em geral, né? E como eu disse, um dos pontos que me chamou muito a atenção nos debates foi exatamente o papel do IFAM dentro dessa estrutura de ser uma espécie de braço direito do ordenamento jurídico penal voltado especificamente a esse universo das artes. Mas aí, como eu falei, daí o perito especialista, quem sabe de tudo sobre esse tema, é o nosso colega, o Dr. Fábio, que daí vai poder melhor trabalhar com essa premissa. Da minha parte, doutora Cíndia, era mais ou menos o que eu tinha programado aí para a nossa fala. Obrigado, doutor Marcelo, sempre te ouvir, é uma honra e um aprendizado. E para a gente não perder o fio da meada, eu não vou ficar de conversa aqui, eu já vou ler o currículo do nosso próximo expositor, que é o Fábio Guimarães Rolim, arquiteto urbanista com especializações em jornalismo científico pela Unicamp e administração pública pela ENAP, hoje representando o IFAM, Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, como coordenador geral de autorização e fiscalização no Departamento de Patrimônio Material e Fiscalização. Fábio, a palavra é sua. Obrigado, Cíndia. Espero que todos estejam me ouvindo. Acho que sim, né? Ok. E, bom, inicialmente, agradecer, então, ao convite feito pela Comissão de Cultura da OAB São Paulo. Especificamente, agradeço aí na pessoa da Cíntia, que a gente já se encontrou, né, num evento que também foi promovido pela OAB São Paulo no ano anterior, e aonde eu tive o prazer também de conhecer o Dr. Marcelo Lebre. Então, também faço um alô aqui para ele, um prazer aqui estar com vocês, podendo contribuir, né, a partir da experiência do IFAM quanto a essa questão, né. Então, passando diretamente aí ao ponto, agradeço as menções aí feitas pelo Dr. Marcelo Lebre quanto ao IFAM, quanto à experiência que o IFAM vem buscando implementar ao longo dos últimos anos, e vou precisamente falar aqui, como a doutora Cíndia já colocou, a partir do ponto de vista do IFAM. Então, sou coordenador geral da área do IFAM, do organograma do IFAM, que tem como, dentre outras atribuições, a de implementar os procedimentos institucionais do IFAM quanto a essa atribuição da prevenção da lavagem de dinheiro no setor de artes e antiguidades, que é uma atribuição nova, diga-se de passagem, né? Quem já vem acompanhando um pouco esse debate ao longo dos últimos anos, por ser mais próximo da temática do patrimônio e da temática do mercado de artes, deve se lembrar que essa é uma atribuição que foi inaugurada pelo IFAM, dentro do seu rol de atribuições, a partir de 2016, com o estabelecimento de uma portaria, um ato normativo aí do IFAM, que foi a portaria 396 de 2016. E logo no ano seguinte, a edição de uma outra portaria, que foi a portaria número 80 de 2017, e que estabelece os procedimentos de fiscalização, aplicação de sanções, né, e sistema recursal. Vou falar mais, né, desses dois atos normativos que foram, né, inclusive referidos pelo Dr. Marcelo Lebre na fala dele. Vou discorrer um pouco mais sobre eles na sequência. Mas o que eu quero dizer com isso, né, ao enfatizar essa questão da nova atribuição do IFAM, porque de fato ela é uma nova atribuição, né? O IFAM, quem conhece, né, não é nenhuma novidade, mas para quem não conhece, o IFAM, Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, é uma autarquia, né, componente então da administração federal indireta, e que atualmente está vinculado ao Ministério do Turismo e que tem a função, desde 1937, o IFAM já está indo aí para mais de 80 anos, o IFAM tem a atribuição, então, de preservar o patrimônio cultural brasileiro, enfim, esse amplo estoque, vamos chamar assim, de bens culturais materiais e imateriais que compõem o patrimônio cultural brasileiro, ou, em outras palavras, que tenham passado por alguma forma de tutela do Estado em nível federal, né? Por que formas de tutela? Desde o processo administrativo do tombamento, né, tombamento federal, mediante o Decreto-Lei 2537, e outras previsões legais
que garantem a proteção enquanto patrimônio cultural por força de lei. Então, tem aí uma série de leis também que trazem essa forma de proteção, que não é simplesmente a do processo administrativo, que é o tomamento, mas também por outras, por essa expressão da força de lei. Então, a IFAM tem aí um amplo leque de atribuições, como eu estava dizendo, tanto no patrimônio material quanto no patrimônio imaterial. E até 2016, né, o IFAM tinha como, vamos dizer assim, escopo apenas aquilo que era destinado, caracterizado como preservação do patrimônio cultural, né? Isso, em linhas gerais, era basicamente o que a gente tinha como atribuição. Por que eu estou dizendo que é uma atribuição nova que surgiu, né? Porque com a edição da Lei 9.613 de 98, que já foi aí, né, mencionada e está sendo trabalhado pela equipe da qual o Dr. Marcelo Lebre faz parte, com a edição da lei, ela coloca lá, né, artigos, principalmente artigos 9º e artigo 10º, alguns aspectos que atraíram o IFAM para esse universo, né? Que eu estou dizendo? Especificamente o artigo 9º, inciso 11, e o artigo 10º, inciso 4º, que define ali que quem são os setores obrigados, né? Como o Dr. Marcelo já deu uma prévia aí, e um desses setores obrigados é o setor de artes e antiguidades, e no artigo 10º, inciso 4º, define ali que esse setor obrigado deve se cadastrar no órgão regulador para fins de observar, né, as previsões aí quanto à prevenção da lavagem de dinheiro. Quem já detinha essa competência anteriormente de ter um cadastro de negociantes e leiloeiros de obras de arte e antiguidades? O IFAM, desde 1937, né, conforme já está disposto ali no Decreto-Lei 25 de 37, artigos 26 e 27, já está definido que o IFAM tem essa competência. E, não à toa, o IFAM já possuía o tal do cadastro de negociantes de artes e antiguidades do Brasil. Enfim, de todas as pessoas que atuem, todos os negociantes e leiloeiros que atuem com esse tipo de objeto, com esse tipo de bem, né, bens culturais, lato sensu, no Brasil. O IFAM já tinha, então, esse cadastro. Isso acabou atraindo, vamos chamar assim, né, por si só, essa competência que está prevista, que está disposta aí na Lei 9.613. Então, digamos que a junção, né, do Decreto-Lei com a Lei 9.613 trouxe, né, na prática, essa nova atribuição do IFAM. E o que eu chamo a atenção para isso? Essa nova atribuição, ela tangencia, evidentemente, ela tem uma interface com esse universo do patrimônio cultural, ou seja, bens culturais que têm a tutela do Estado, em nível federal, porque nem todos os bens culturais têm a tutela do Estado, né? Então, tangencia com isso, mas expande, né? Então, não somente leiloeiros e negociantes de artes e antiguidades que comercializavam um determinado conjunto de bens culturais eram obrigados a se cadastrar no IFAM. A partir da Lei 9.613 e, evidentemente, com a assunção dessa atribuição pelo IFAM, todo esse universo passou a precisar se cadastrar no IFAM. Para as questões da prevenção do patrimônio cultural, não só, também agora para as questões da prevenção da lavagem de dinheiro e financiamento do terrorismo. Então, digamos assim, que foi o que trouxe essa atribuição nova para o IFAM, inédita mesmo, isso eu digo sem pestanejar, porque não é uma atribuição, pela primeira vez, não é uma atribuição que está especificamente delimitada pelas questões do patrimônio cultural acautelado, não é. De fato, é uma atribuição que se espraia para outros universos de bens culturais e, evidentemente, ela transcende a própria questão dos bens que estão sendo comercializados, né? Como a gente sabe, a gente está falando da operação, né, de comercialização desses objetos. O fato é que com o advento aí, então, dessa nova atribuição do IFAM, isso, enfim, a maneira como aconteceu isso, acho que nem cabe, nem dá tempo de entrar aqui, mas, enfim, teve uma série aí de debates jurídicos aí que aconteceram entre as procuradorias federais, né, do IFAM, da AGU, quanto a essa nova, quem é de fato o órgão regulador, que a lei diz, né, a lei 9.613 diz,
Mas sem entrar muito nesse detalhe, o fato é que o IFAM foi identificado a partir de 2012, na verdade, ele já passou a ser acionado para se manifestar sobre isso. A partir de 2005, eu acompanhei esse processo todo, porque eu já estava na Coordenação Geral de Autorização e Fiscalização, então, a partir de 2015, isso passou a ser, de fato, enfrentado pela instituição, né? A gente recebeu essa incumbência da presidência do IFAM na época, vamos resolver essa questão, e começamos a fazer, então, uma série de conversas com o COAF. Na verdade, o nosso principal interlocutor naquele momento foi o COAF. Por quê? Vocês devem se lembrar também, isso está na Lei 9.713, que até o momento em que não seja identificado quem é o órgão regulador daquele setor específico, que está ali em todos os incisos do artigo 9º, né, é o COAF que atua. E o COAF, de fato, desde 99, inclusive, a lei é de 98, desde 99 o COAF já tinha editado uma resolução específica para o setor de artes e antiguidades, né, que foi a resolução número 8 do COAF, de 1999. Inclusive, foi a base, né, foi a base nossa de trabalho para, com algumas adaptações, atualizações que a gente fez numa parceria mesmo com o COAF, editarmos a nossa portaria 396, que eu me referi, né, de 2016, que veio a substituir, né, o COAF revogou, então, a sua resolução 8 de 99, porque o IFAM veio, então, a público trazendo a sua portaria 396 de 2016. Essa portaria, ela traz o quê? Ela traz todas as obrigações que são dispostas, que são colocadas aos negociantes e leiloeiros de artes e antiguidades para fins da prevenção da lavagem de dinheiro. Ela é o primeiro ato normativo da história do IFAM que não tem como aplicação especificamente patrimônio cultural. Ela está falando, na verdade, de todos os comerciantes e leiloeiros de artes e antiguidades no sentido da operacionalização desse mercado. E o que ela traz? Ela traz, além da previsão obrigatória que já está disposta na lei, né, da comunicação obrigatória, né, que os setores têm que fazer ao COAF, mas ela traz também os sinais de alerta. Né? O Dr. Marcelo Lebre já até usou essa expressão, né? Os sinais de alerta, quais são os índices de suspeição ali que o setor precisa observar no seu dia a dia para que ele também faça uma comunicação de operação suspeita ao COAF. Então, quem estabelece esses critérios, a partir desse momento, passa a ser o IFAM. Então, o primeiro momento foi, então, com a edição dessa portaria 396 de 2016. Ato contínuo, uma vez que o IFAM ia precisar fazer a fiscalização, né, do cumprimento dessas obrigações, o IFAM também trabalhou num outro ato normativo que disciplina o procedimento de fiscalização, define as sanções, quais são as sanções, as multas, que tem previsão legal, né, para serem aplicadas, e a cadeia recursal. Então, isso foi a nossa segunda portaria, o nosso segundo ato normativo, que foi a portaria 80 de 2017. Esse trabalho todo, enfim, foi bastante rico, bastante enriquecedor, com muitas trocas. Foi criado um GT, um grupo de trabalho dentro do IFAM para poder fazer essa construção. Tivemos o apoio constante do COAF, inclusive do Fausto de Santos, né, que foi mencionado também pelo Marcelo Lebre. A gente teve alguns encontros com ele para também poder ter ali os aportes, né, importantes para a gente poder elaborar esses dois atos normativos. Então, esses dois atos normativos estão em vigor, são a nossa base de trabalho hoje para o cumprimento desses comandos, e basta aí dar um Google, né, quem tiver interesse, portaria 396 de 2016 e portaria 80 de 2017, ambas do IFAM. O que eu quero dizer com isso? É importante fazer uma consideração do quanto isso traz, essa história toda de como é que o IFAM acaba entrando, né, nessa atribuição, que, como eu disse, é uma atribuição inédita, né? O que é interessante depreender disso é o quanto mostra a própria evolução do Estado. Eu tenho uma visão de que, enfim, o Estado ele nunca é estático, né? Quer dizer, os elementos, as entidades que compõem o Estado brasileiro, elas são mutáveis, elas vão mudando, né? Inclusive tem órgãos, entidades da administração pública que existiram num certo momento e depois foram incorporados com outros, ganharam autonomia, né? Outros que inclusive desapareceram porque aquele objeto acabou desaparecendo, como, sei lá, o Instituto Brasileiro do Café, né? Isso, né?
essas coisas, elas mostram um pouco a transformação do Estado brasileiro em função das demandas também que são colocadas, tanto pelo próprio Estado, como que são recebidas por parte da própria sociedade. Então, o Estado ele vai sempre mudando, quer dizer, eu estou falando do ponto de vista aqui de quem faz parte, né, de uma estrutura que compõe o Estado brasileiro, que é a IPHAN, mas, evidentemente, dentro da nossa própria delimitação, que é de uma entidade que tem poder de polícia administrativo. E aí, então, aqui preciso fazer de cara essa diferença aí, porque não falamos, né, do mesmo locus, né, de aplicação, de atribuição de uma polícia federal, por exemplo, né, que está no âmbito da polícia judiciária, né? A gente está falando aqui do ponto de vista da polícia administrativa. E tampouco falamos do ponto de vista, né, como é o Dr. Marcelo Lebre, de operadores do direito. Quer dizer, um outro ponto de vista, uma outra seara, né, do exercício de tudo isso que compõe essas obrigações aí que estão colocadas na relação administração-administrado. Então, falando desse ponto de vista que eu digo, eu faço essa referência de que esse percurso que o IPHAN fez ao longo dos últimos anos mostra o quanto o Estado vai acompanhando essas transformações aí do ordenamento jurídico, do próprio Estado e da própria sociedade. Para essa revisão que está sendo trabalhada, né, a revisão da Lei 9.613, eu acredito que essa que tem que ser a tônica, quer dizer, uma revisão, ela sempre enfim, mais ou menos conveniente, conforme cada caso, conforme cada demanda colocada, enfim, aí é o palco também da política, né? Mas ela também é uma chance da gente conseguir fazer essas atualizações, né? Então, assim como aconteceu do IPHAN receber essa nova atribuição, né? O IPHAN ele também, enquanto órgão regulador de Estado, independente do que vier a acontecer, né, dessa nova revisão, o IPHAN vai continuar tendo a competência dele nesse setor. Por quê? Também estamos falando de patrimônio cultural. E aí essas ligações, essas interfaces que são possíveis, e a gente sabe que existe, entre os ilícitos do tráfico de bens culturais e da lavagem de dinheiro com bens culturais, essas interfaces vão continuar existindo. E o IPHAN vai continuar tendo a atribuição dele referente ao patrimônio cultural. Então, o IPHAN sempre vai ter esse pé, digamos assim, no setor de artes e antiguidades, porque isso está lá no decreto-lei, está na lei do período monárquico, está na lei da arqueologia, enfim, está nas leis que trouxeram, né, para o ordenamento jurídico nacional a Convenção da Unesco, que foi citada pelo Dr. Marcelo Lebre, está também na lei que trouxe para o ordenamento a Convenção da UNIDROIT, enfim, e assim sucessivamente, Convenção de Haia, todas essas convenções que tratam do controle, do combate ao tráfico de bens culturais, elas também estão incorporadas ao ordenamento jurídico por decretos e outras leis, e também são da alçada, aí não especificamente do IPHAN, precisamos fazer uma ressalva aqui, porque tem outros órgãos e entidades que também trabalham com patrimônio e memória no Brasil, como o Instituto Brasileiro de Museus, Agência Nacional de Mineração, por causa dos bens paleontológicos, Biblioteca Nacional, Arquivo Nacional, enfim, né? Temos aí outros órgãos que também compõem aí a estrutura de patrimônio e memória e que também têm as atribuições decorrentes dessas convenções internacionais, né? Ou seja, vai continuar existindo, né? Independente da revisão que aconteça, o IPHAN continua tendo essa atribuição no controle do comércio de bens culturais, né? E, evidentemente, vai continuar atuando também em função da sua nova atribuição, que agora já não é tão nova, aí já tem 4 anos, quanto à prevenção da lavagem de dinheiro e financiamento do terrorismo. Eu listei aqui algumas questões que também elas se sobrepõem bastante, tanto entre esse universo do tráfico de bens culturais, do roubo de bens culturais, quanto a questão da lavagem de dinheiro com bens culturais, e que são características desse mercado, digamos assim, né? Ou desse universo da circulação de obras de arte, antiguidades ou de bens culturais, né? Como o Dr. Marcelo mencionou.
Algumas dessas características desse mercado, ele já, inclusive, já antecipou, mas eu vou me permitir aqui fazer uma listagem bem breve delas, porque isso mostra um pouco a complexidade e, de fato, é um setor extremamente complexo, bastante sensível a esse tipo de apropriação, né, para esses ilícitos, né, não só lavar dinheiro, mas para roubo de bens também, tráfico de bens. Um deles é a questão da subjetividade, quer dizer, tem uma ideia, vamos dizer assim, de uma subjetividade na precificação, né, na valoração econômica, monetária desses bens, desses objetos. A gente sabe que, né, conversando com o pessoal que é do setor, que são galeristas, que são negociantes de artes e antiguidades, não é tão subjetivo assim, né? O mercado ele tem, sim, alguns critérios, né, muito intrínsecos a esse próprio mercado que fazem com que, por exemplo, alguém desconfie se um valor está sendo colocado muito abaixo ou muito acima de um artista determinado, por exemplo, né? Então, ele sim, ele tem uma objetividade intrínseca, mas ele é normalmente associado a uma subjetividade. Por quê? Porque a gente não está falando de um mesmo tipo de objeto ou de um mesmo mercado, como, por exemplo, como de imóveis ou de automóveis, em que você tem tabelas, né, que são normatizadas, que são publicadas, que são atualizadas. Você não tem, por exemplo, normas. A ABNT, por exemplo, tem normas para avaliação de imóveis, né? Isso não existe. Então, esse tipo de elemento não existe no caso do mercado de artes e antiguidades. Mas também ele tem a sua própria objetividade, ainda que seja uma objetividade bastante intrínseca, mas comparando com esses outros universos, ele, de fato, é bastante subjetivo, né? Mas tem também a questão dos altos valores, que acaba sendo um pouco decorrente dessa dificuldade aí de uma precificação objetiva e acaba chamando a atenção para a prática de lavagem de dinheiro e também para o roubo, né? O roubo puro e simples também, né? O comércio ilegal desses bens. Facilidade do transporte, isso é um item assim, bastante relevante também, quer dizer, a possibilidade de você enrolar num tubo, colocar dentro de uma mala e sair do país ou ingressar no país com aquilo, sem passar pelos procedimentos corriqueiros, né, da aduana, isso também chama muita atenção, também é um facilitador muito grande para essas práticas, tanto do tráfico de bens, né, como da lavagem de dinheiro. Cadeia dominial e confidencialidade, que são duas questões também que estão sempre juntas, né? Esse é um tipo de mercado que também ele não tem uma cadeia dominial totalmente ou nada estabelecida, né? É um pouco prática mesmo, é uma característica histórica, vamos chamar assim, né, desse mercado, essa ausência de uma cadeia de dominialidade. E aí, comparando de novo com o setor de veículos ou de imóveis, por exemplo, em que você tem isso totalmente mapeado. Quer dizer, quando você adquire um veículo, você sabe quem comprou, quem foi o comprador do antecessor, e etc. Imóveis, mesma coisa. Isso não existe. Só fazendo um parêntese muito breve aqui, existe um projeto de lei para obrigar, né, acho que o Dr. Marcelo deve conhecer, mas para obrigar ao registro de títulos, né, nos cartórios de títulos e documentos, a posse de obras de arte acima de R$25 mil. Então, existe um projeto de lei com essa proposta, o PL 4516, de 2019. A última consulta que eu tinha feito, ele estava indo para a Comissão de Constituição e Justiça, se eu não me engano. Então, ele parece que já bastante avançado, tem um projeto de lei aí. O que traz atenção, né? A possibilidade de, com isso, ter algum nível, né, de acesso, né, a uma parte, digamos assim, não digo todos, mas a uma parte desses bens. Talvez a parte mais expressiva, né, em termos de valores financeiros, então estaria coberta aí por essa obrigação legal, depois que esse projeto de lei vier enfim, a se tornar lei, né? Dispersão e formalidade, isso é uma característica também muito marcante. A gente tem esse mercado muito profissionalizado e muito forte, concentrado em São Paulo e Rio de Janeiro, né? No nosso cadastro de negociantes de artes e antiguidades, São Paulo e Rio de Janeiro detêm aí pelo menos 80% de todos os negociantes e leiloeiros de artes e antiguidades do Brasil. E não só em termos quantitativos, mas também em termos de profissionalização, né? São Paulo e Rio de Janeiro são disparados os estados que mais detém isso. Agora, é uma distribuição extremamente assistemática e heterogênea pelo país inteiro.
em que predomina também uma situação de empresa familiar, que não tem uma profissionalização. Então, tudo isso acaba sendo um pouco mais difícil para você fazer observar, por exemplo, compliance, né? Para trabalhar no compliance com um setor assim bastante heterogêneo é bastante, enfim, acaba tendo suas dificuldades, né? Número reduzido de catálogos raisonné, e isso falando para obras de grandes artistas, né? Aí não são todos, né? Mas o número reduzido também de catálogos dos artistas vivos ou falecidos, né? Então isso também acaba dificultando, porque acaba sendo mais difícil você conseguir fazer identificação de autoria, acaba sendo um elemento que para peritagem também acaba trazendo alguma dificuldade, saber se aquilo é uma cópia, se não é, enfim, tem todas as outras questões aí que decorrem da verificação da originalidade e da autoria das obras, né? Já comentei aqui a complexidade da peritagem, quem atua também no setor sabe o quão complexa, o quão intrincada é um processo, né, para poder garantir que aquela obra é uma obra original ou é uma obra do artista XYZ. Isso é extremamente complexo. Não é como era antigamente, em que bastava ali, né, o olhar do conhecedor de arte para dizer se aquilo era. Quer dizer, inclusive tem um comando absolutamente anacrônico no Decreto-Lei 25 de 37, que é o artigo 28, eu falo isso sem medo nenhum também, isso é bastante notório, porque ninguém vai discordar. O artigo 28 do Decreto-Lei 25, né, que é o marco principal aí do IFAM, define lá que o IFAM fará a verificação de autenticidade da obra quando surgir alguma dúvida. Quer dizer, isso é absolutamente anacrônico, quer dizer, não estamos mais em 1937, que todo o mercado desse tipo de objetos existia no Rio de Janeiro e praticamente tudo passava pelos colecionadores que eram colegas ali, né, dos modernistas que trabalhavam no IFAM, né? E até a prática mesmo mundial disso já mudou bastante. Hoje a peritagem envolve análises de diversas abordagens físico, química, biológica, estilística, história da arte, etc., que precisam de um olhar integrado, de um coordenador de todo esse trabalho para poder fazer. Enfim, isso é completamente anacrônico. Mas essa questão da peritagem, de fato, é também uma característica do mercado que traz implicações tanto para a questão do tráfico de bens como para a questão da lavagem de dinheiro. E um último fator também, que é um aumento muito grande aí do comércio online. Então, hoje, o IFAM, por exemplo, ele sempre recebeu, né, os avisos de leilões dos leiloeiros de artes e antiguidades, e hoje, praticamente, isso é basicamente um e-mail, né, informando quando que vai ter o leilão, e o servidor do IFAM entra ali no site do leilão e faz a análise do catálogo, enfim, para fazer o que ele tem que fazer. Claro que existem os leilões presenciais, mas eles já vêm tendo uma diminuição bastante significativa nos últimos tempos, pelas facilidades aí que existem no comércio eletrônico, e agora com a pandemia, eu acho que isso deu um salto ainda maior. Mas qual que é o problema disso? A dificuldade de acompanhar na velocidade necessária. Esses leilões, eles acontecem muito rapidamente, são colocados, né, na internet de uma forma, às vezes, em cima, né, com uma antecedência de algumas horas, acontecem, quando vai ver já passou, a gente já não consegue mais agir. Então, essa é uma dificuldade também bastante grande que diz respeito ao comércio eletrônico de modo mais amplo, mas que o IFAM também precisa correr. Eu não sei do meu tempo aqui, mas eu devo estar acabando. Eu estou ilustrando um pouco essas características para voltar um pouco na minha fala, né, a respeito da evolução, né, dos órgãos, enfim, da evolução do Estado brasileiro em relação às atribuições, em relação ao ordenamento jurídico. A gente precisa o tempo todo ficar atualizando, né, esses comandos. Quer dizer, é lógico que o IFAM ele não vai poder sair da sua competência, o que está previsto em lei, o IFAM não vai poder fazer do que está diferente daquilo, mas aquilo que é possível no âmbito de um ato normativo do próprio IFAM, aí sim é o nosso campo de ação. Então, a gente precisa estar o tempo todo acompanhando, correndo atrás mesmo, né, para poder atualizar esses nossos comandos normativos, por exemplo, essa questão do comércio eletrônico, né? Então, são aspectos que nos perseguem, né? E aí a gente vê o quanto o Estado está o tempo todo correndo atrás mesmo para tentar, né,
implementar algum controle acerca daquilo que a sociedade, as pessoas estão sempre na frente, né? Então, independente do processo de revisão, o IFA tem a sua atribuição, porque é uma atribuição originária, a questão do patrimônio cultural e do controle de circulação de bens culturais, né? Portanto, ele sempre vai ter um olhar em relação a isso. Essa nossa atribuição aí, face à lavagem de dinheiro, trouxe um peso bastante grande para o IFAM, no sentido de conseguir obrigar, né, com um poder sancionatório muito maior, né, os negociantes e leiloeiros, um poder sancionatório muito maior no âmbito do poder de polícia administrativo do IFAM. Mas é importante a gente continuar sempre acompanhando, né? A gente, não, infelizmente, doutor Marcelo, a gente não conseguiu participar a tempo da audiência, recebemos sim convite, mas foi um pouco em cima, mas a gente conseguiu sim mandar uma contribuição, sim, já ali para a Câmara dos Deputados, né? Mas a gente segue à disposição, a gente continua o tempo todo, né, sempre à disposição para o que for necessário. Tentei falar aqui muito rapidamente, doutora Cíndia, mas acredito que já esteja no tempo, né? Fico à disposição aí. Obrigada, Fábio. Na verdade, muito obrigada aos nossos dois convidados, Marcelo e Fábio. É sempre muito satisfatório ouvir vocês, não só pela qualidade da informação que vocês trazem, mas pela quantidade de detalhes, de fundamentação, para quem é um entusiasta das artes, para quem é um estudioso, para quem participa do mercado em todas as suas vertentes. Eu só tenho a agradecer, porque esses momentos são únicos para a gente ouvir com esse nível de detalhamento, essas coisas que vocês trouxeram. Eu queria também, antes de mais nada, em nome da Comissão de Direito das Artes, deixar aqui consignado os nossos parabéns ao doutor Marcelo pela indicação para essa comissão de juristas que está acompanhando aí essa legislação. Isso é super importante para a gente, especialmente pela proximidade que temos agora aqui com você, isso facilita a nossa comunicação. Queria agradecer mais uma vez ao Fábio, que hoje estava num dia atribuladíssimo, que saiu de uma reunião, voltou, mas mesmo assim nos deu essa honra de estar aqui, contribuir com essas informações, que foi muito importante para a gente. A Comissão de Direito das Artes da OAB São Paulo, ela tem tentado alcançar diversos assuntos com uma linguagem que seja um pouco mais universal, inclusive o título que o Dr. Marcelo sugeriu foi Universo das Artes, para a gente falar isso de forma mais abrangente, porque a nossa comissão também atua na área dos direitos culturais, inclusive a gente tem acompanhado muito a Lei Aldir Blanc, eu acho que é uma movimentação muito importante para o setor da cultura, também é uma atribuição da nossa comissão. A gente tem um projeto de cartografia de direitos culturais para entender aqui no estado de São Paulo quais são as políticas públicas, qual é a demanda que existe no setor, e no universo da arte, que é o foco mesmo da comissão, além dos eventos práticos nos espaços culturais que a comissão foi idealizadora, que é uma galeria de arte lá na subseção Jabaquara Saúde, e o espaço cultural dentro do Fórum Regional do Jabaquara, que momentaneamente não estamos trazendo nenhum evento, porque estamos em pandemia, mas foi ótimo o doutor Marcelo lembrar que todos nós aqui nos conhecemos no colóquio sobre o mercado de arte responsável, que fizemos em novembro do ano passado, aí na Universidade de Belas Artes, inclusive, mais uma vez, eu registro aqui também um agradecimento ao professor Roberto Bertoni, que na época foi o nosso viabilizador daquele projeto tão grande, e em nome da nossa conselheira seccional, Maite Cazeto Lopes, eu cumprimento todos aqueles colegas que puderam estar lá trazendo informações aqui e que geraram essa boa relação que temos hoje para fortificar esses convites. Para eu não me estender muito aqui, mas eu fiz questão de deixar registrado esses agradecimentos, eu também queria deixar aqui
Um abraço a todos os membros da comissão que estão presentes hoje aqui nos prestigiando e aos novos colegas que estão compondo o nosso novo grupo de trabalho, Estudos em Direito da Arte. Também estou vendo um monte de gente aqui, inclusive queria fazer uma pergunta da Peg, que é uma colega que chegou aqui também para o grupo de estudos. Então, vou ler aqui. No que diz respeito ao mecenato, uma vez que muitas empresas e instituições financeiras realizam patrocínios utilizando mecanismos de incentivo tributário da área cultural, há alguma análise sobre a lei de lavagem de dinheiro? Aí eu deixo livre para vocês comentarem. Assim, em breves linhas, a gente sabe que os incentivos, em especial no âmbito tributário, historicamente, sempre foram muito relevantes para o desenvolvimento de atividades culturais em sentido amplo, né? E, além de ser uma prática regulamentada por uma série de legislações ao longo dos anos, a doutora Cíndia até acabou de citar, acho que uma das mais recentes relacionadas ao tema, né? Então, o simples fato de ser uma atividade regulamentada, ela já afastaria eventual ilicitude nesse tipo de prática. Mas é claro que a gente sabe que existem operadores que deturpam a própria legislação com o objetivo de operacionalizar atividades ilícitas. Então, em breves linhas, o que a gente pode dizer que é, sim, uma atividade lícita, regulamentada, e que, quando exercida dentro dos estritos limites da legalidade, obviamente, afastaria qualquer situação de lavagem, até porque o delito de lavagem ele demanda a existência do elemento subjetivo, né, que é o dolo na ocultação ou dissimulação dos bens ou valores. Ausente esse elemento subjetivo, porque isso pode acontecer, que inclusive pode ser um objeto aí de uma próxima conversa, quem sabe aí para novembro do ano que vem, aquele que não tem o conhecimento, mas a história já deflagrou casos de pessoas que adquiriram, ou venderam, ou negociaram obras de arte sem ter conhecimento da origem ilícita, sem conhecer, por exemplo, que aquela obra foi adquirida com valores oriundos do tráfico de drogas, ou que a própria obra em si negociada era objeto de um crime patrimonial, por exemplo, né? Então, na verdade, o regramento que nós temos sempre tivemos no nosso país, de incentivo, né, tributário para fins culturais, ele por si só não configuraria um delito de lavagem, embora a deturpação dos ditames possa configurar. Não sei se o doutor Fábio tem alguma questão a mais aí para complementar nesse sentido. Nesses casos, né, a participação do IFAM acaba sendo, tanto quanto a participação de outras entidades, aí, na análise dos projetos, para poder apoiar depois o processo de decisão, né? Ou seja, acaba sendo uma análise de mérito, muito mais de mérito mesmo, né, da proposta, por exemplo, se é uma exposição, se é um filme, ou se é um, né, sobre esses projetos aí para captação de recursos. Muito embora, e aí eu acredito que precisaria ter algum tipo de refinamento mesmo para a orientação dessas análises, muito embora durante o próprio processo de análise possa ser percebido ali alguma situação, enfim, alguma coisa que possa chamar atenção, alguma valoração, né, alguma indicação de um valor muito acima ou muito abaixo, né, para determinado item que compõe a planilha, por exemplo, né, que está sendo ali analisada. Enfim, é uma questão aí que talvez precise sim de alguma orientação diferente, porque na verdade a prática mesmo e o que está colocado para esses órgãos como o IFAM é fazer análise de mérito, né. Vou aproveitar esse gancho, tanto das perguntas como das respostas, para dizer que o próximo evento da Comissão de Direito das Artes vai ocorrer no dia 1 e 2 de dezembro, das 9 ao meio-dia, e vai ser uma oficina de elaboração de projetos culturais, justamente por conta dessa questão da captação de recursos. Então, vai ser um mini curso. Eu ainda não tenho material de divulgação, mas eu deixei aqui no chat
as redes sociais da comissão, é por lá que a gente divulga os nossos eventos, e acho que essa oficina vai ser muito propícia para a gente discutir essas questões. Obviamente que não vamos abordar com o viés da lavagem de dinheiro nem nada, porque o propósito é outro, é mais de captação, mas certamente é um ponto que eu vou anotar para que sim, a gente possa promover um outro evento, que não vai ser em novembro do ano que vem. Vamos fazer isso o mais breve possível. Essas informações eu acho que são muito relevantes. A gente percebe pela audiência dos nossos eventos que esses temas têm sido de muito interesse. Então, para a gente encerrar, eu queria mais uma vez agradecer a cada um dos nossos expositores, doutor Marcelo, Fábio Rolim, muito obrigada pelo tempo e pelo conhecimento de vocês compartilhado aqui conosco. Eu agradeço aos nossos convidados que estão aqui acompanhando, agradeço ao OAB São Paulo. A gente tem mais uns minutinhos, se vocês quiserem a palavra para fazer um encerramento breve, é com vocês. Doutora Cíndia, da minha parte, só mais uma vez agradecer a tua gentileza, a tua cordialidade. É uma pena que o evento não pôde ser feito presencialmente, dada a situação adversa que a gente vive, mas a simples felicidade de estar participando com vocês, o doutor Fábio, aí, que tem um conhecimento assim, profundo, até pela experiência prática que tem, é sempre uma aula poder ouvi-lo. Eu já tomei a liberdade de me aconselhar com ele para os trabalhos da comissão, porque a gente efetivamente precisa da orientação daqueles que atuam diariamente em cada um dos setores, para que a gente possa fazer uma construção adequada de qualquer situação do nosso universo jurídico. Então, já aproveito também esse gancho, porque efetivamente estamos no momento de abrir as portas da comissão a todos os que gostariam de contribuir. Então, deixo, em nome da doutora Cíndia, a porta da comissão do anteprojeto da nova lei de lavagem aberta para que todos os colegas, não apenas os colegas advogados, mas, obviamente, dada a deixa, né, especialmente para os colegas aí da nossa comissão da OAB de São Paulo, que quiserem contribuir com sugestões, ideias, qualquer sugestão pode ser... A gente não combinou isso, doutora Cíndia, mas então vou tomar a liberdade de falar e você me corrija se eu falar bobagem. Qualquer ideia, projeto, sugestão para ser encaminhada para a Comissão de Direito das Artes da OAB de São Paulo, e aí me prontifico a receber da doutora Cíndia todas essas sugestões e encaminhar diretamente ao ministro Reinaldo, que é o nosso presidente, e como eu disse desde o começo, sempre muito gentilmente recebe e acolhe todas as sugestões. Qualquer tipo de sugestão, das mais simples às mais complexas, ele coloca em debate. Vamos debater. Se vai vingar, se não vai, obviamente, daí é uma decisão coletiva, né? Mas trazer ao debate, acho que é o grande ponto. Então, agradeço a todos. Agradeço também a companhia do Dr. Fábio, aí, como disse, é um privilégio poder estar trabalhando, discutindo temas tão relevantes aí na companhia dos dois amigos. Bom, eu agradeço também, doutora Cíntia, a Comissão de Cultura do OAB, e o doutor Marcelo Leve pela companhia, pelo convite, né, e por a gente, mais uma vez, agora à distância, poder estar aqui. Né, aliás, eu acho que esse período aí da pandemia, em que pese a gente não ter conseguido, né, de fato, em novembro do ano passado foi presencial, mas em que pese isso não ter sido possível, mas esse período da pandemia ensinou, acho que a todo mundo, a possibilidade de usar esse tipo de recurso, né? Porque às vezes é muito mais fácil também, né? E consegue ter uma disseminação muito maior, né? Eu fico também à disposição, enfim, eu não sei se tem alguém do setor mesmo que está acompanhando a gente aqui, enfim, se tiver, me coloco de novo, a gente sempre se coloca o IFAM à disposição para poder receber contribuições do setor. Quando não, a gente mesmo vai atrás de contribuição do setor. A última vez que a gente fez isso foi agora em abril desse ano, em que a gente, para poder responder o questionário lá, que a gente vai ainda ser chamado para responder da avaliação nacional de riscos, né, que o Brasil vai passar no ano que vem pelo GAFI, a gente foi ao setor, quer dizer, fizemos uma pesquisa junto com o setor para eles também poderem, os negociantes e leiloeiros poderem nos aportar aí informações importantes que a gente estava querendo. Então, dizendo isso porque a gente está sempre à disposição para ouvir. Eu acho que eu queria encerrar minha fala fazendo esse lembrete, caso tenha aí algum galerista, algum negociante leiloeiro de artes e antiguidades acompanhando esse debate. Então,
O IFAM está sempre à disposição porque a gente quer que tenha isso mesmo, quer dizer, é o reforço do compliance para que o setor também se veja envolvido nisso, né? E porque ele acaba sendo inadvertidamente usado e é ruim para o próprio setor. Então, a gente acredita nessa via de mão dupla que precisa, né, sempre fortalecer essa relação. Então, queria só terminar a minha fala com essa ressalva e agradecer mais uma vez a todos os participantes aqui. Obrigado. Perfeito. Doutor Fábio Rolim, eu queria reiterar a sua fala sobre a oportunidade que trouxeram, porque a gente tem conseguido mesmo, de fato, distantes, mas de uma maneira mais recorrente, estarmos juntos e proporcionar que pessoas que talvez não tivessem o acesso, que não tivessem a disponibilidade naquela data e horário, pudessem acompanhar essas apresentações. Então, eu concordo com você, a distância faz falta, a salva de palmas a vocês faz falta, mas a gente está aqui, sem dúvida, aproveitando um conteúdo que é o mais importante. E, por fim, eu queria ratificar as falas de vocês dois, sobre estarmos abertos a receber perguntas, e quem quiser, utilize as redes sociais da Comissão de Direito das Artes, que no Instagram é direito.artes.oab São Paulo e no Facebook é Direito das Artes, OAB São Paulo. Pode usar lá a caixa de mensagens, se quiserem passar perguntas, sugestões, e eu transmito ao Dr. Fábio e ao Dr. Marcelo, que estão aqui com a gente. Muito obrigada a todos. Esse evento fica gravado e sobe para a plataforma YouTube, no canal da OAB São Paulo Cultura e Eventos, em alguns dias, para quem não conseguiu chegar, quem chegou atrasado, quem quiser rever e anotar as informações. Muito obrigada a todos, até a próxima, e não se esqueçam, dia 1 e 2, a nossa oficina de captação de recursos pela Lei Aldir Blanc. Obrigada, tchau. Obrigado.